Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no que estávamos assistindo, estávamos passando para vocês, falávamos de função do primeiro grau. Continuamos com a pegada de função do primeiro grau. Hoje, tá? Exatamente agora falaremos do seguinte, raiz ou zero de função. Essa ideia é a seguinte, ó, quando a gente fala de raiz ou zero de uma função, vou até colocar aqui para você, ó, o termo raiz ou zero. Quando nós falamos de raiz ou zero, perceba, o fato de eu colocar o conectivo ou ali significa que é exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Então assim, qual que é o significado de falar para você uma raiz ou um zero de uma função? Quando você pega uma função do primeiro grau, né, ou melhor, quando você pega uma função, seja ela qual for, o que é uma raiz para uma função? É o ponto onde a função corta o eixo x. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho lá uma reta. Na verdade, essa reta vai ser o próprio eixo, certo? Essa reta vai ser o próprio eixo. Daí eu tenho uma função crescente, atribuída dessa maneira. Uma função que eu vou chamar de função f de x. Tá certinho? Daí o que acontece? Essa raiz ou esse zero é o ponto onde a função vai cortar o eixo aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de raiz ou zero da função. Como que você descobre isso? Vamos pensar assim. Quando você está falando de um ponto do eixo x, esse ponto aqui, ó, todo ponto, na verdade, ele tem as suas coordenadas. O x eu não sei quem é, mas o y, no eixo x, o y vale zero. Então, qual vai ser a ideia? O que a gente tem que fazer? Ó? Se eu pegar uma função, por exemplo assim, uma função f de x, ela sendo igual a 6x menos 12. O que eu sei daquela função do primeiro grau? Só de olhar para ela, eu sei quem é o coeficiente angular, eu sei quem é o coeficiente linear. Vamos lembrar? Aula passada. Esse 6 aqui, esse 6, ele é o coeficiente angular da reta que a gente chama de A, tá bom? Lembra, se ele é positivo, ela é crescente, negativo, decrescente, zero, ela é constante. O termo que está sozinho aqui, ó, é o coeficiente linear da reta que vale B, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Mais para frente vamos detalhar mais ele para você. Só que o que eu quero saber de você? Quem é aquela raiz, quem é a raiz ou o zero da função f? Sempre que você for descobrir raiz ou zero de função, você vai fazer a seguinte ideia. Você vai pegar a função f de x, vai igualar ela a zero. Quando você iguala uma função a zero, você está tentando descobrir quem é a raiz dessa função, né? Tem a justificativa do porquê, mas por que eu vou igualar ela a zero? Volta para cá um pouquinho. Eu disse para você que você encontra uma raiz ou zero, é o ponto onde a função corta o eixo x. Ponto onde ela corta o eixo x, o x eu não sei quem é, mas o y eu tenho certeza que vale zero. Então, como o f de x é sinônimo de y, iguale ele a zero. Em outras palavras, pegue o 6x menos 12, iguale ele a zero e resolva uma equação. Então assim, eu quero achar a raiz da função. Eu pego a função e igualo ela a zero. Quando você pega a função e iguala ela a zero, você está transformando ela em uma equação. Tá? Transformando ela numa equação, o 6x nesse caso, menos 12 passa para o lado de lá, vira mais 12. O 6 passa dividindo. O x ele vai ser o 12 dividido por 6. O x ele vai ser igual, ó, 12 por 6, x é igual a 2. Então, esse 2 ele vai ser uma raiz da tua função. Só que tem um detalhe bem importante em cima disso aqui, ó. Principalmente em cima da notação. Porque eu acabei de descobrir isso aqui, que o f do x é igual a zero. Acabei de descobrir isso aqui, ó. Mas qual é o valor do x que torna o meu y nulo? Olha o que eu estou dizendo para você. Qual o valor de x que torna o meu y nulo? O meu x é 2. Então significa que o f de 2 é igual a zero. Sempre que você olhar aquela anotação ali, entenda, interprete da seguinte maneira. Isso que está aqui, ó, significa que para x igual a 2, o y vai ser igual a zero. Então, pera um pouquinho. Aonde o y é zero? Apenas na raiz.
O y é zero apenas na raiz. Então, se o y é zero apenas na raiz, quando você olha uma notação como essa, significa o quê? Em cima de tudo isso, que o 2 é raiz da tua função. Eu digo isso pelo seguinte, olha só. Pega aqui, ó. Eu vou colocar algumas observações. Digamos que eu coloque isso aqui para você. F de x igual a um ax mais b. Daí eu ponho essa informação. Ó. Eu ponho aquela informação ali para você, aquelas duas. Eu digo para você que o f de 5 é 0 e o f de 1 é 3. Vamos pensar um pouquinho? F de 2 é 0 nesse caso, porque para x igual a 2 o y é 0. Aonde o y é 0? Somente na raiz. Então, ó, eu sei que essa função f possui uma raiz. Quem é a minha única raiz da função? É o 5. O 5 é raiz por quê? Porque quando x é 5, o y é 0. O y só é 0 na raiz da função. Mas vamos supor que eu peço o seguinte para você, ó. Qual é o valor do coeficiente b dela? Quero isso aqui, ó. Quero aquilo ali. Você vai falar, pô, mas como é que eu vou achar aquilo? Você tem duas informações essenciais. Lembra que na aula passada eu ensinei você a descobrir o coeficiente angular da reta dados 2 pontos? Você tem que perceber que isso aqui, ó, são 2 pontos dados. Aqueles dois caras ali são 2 pontos dados. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer assim, ó. Dessa primeira informação que eu tenho aqui, eu tenho o seguinte, isso é um ponto. Quando x for 5, o y é 0. Essa segunda informação é um ponto também. Quando x for 1, o y é 3. Quando x for 1, o y é 3. Eu tenho os 2 pontos. Da aula passada, do vídeo anterior, o coeficiente angular da reta, eu só vou fazer o seguinte, como eu estou usando a letra A maiúscula, o pessoal do português briga comigo. Ó, eu vou usar A maiúsculo também. Lembra como que a gente acha o coeficiente angular dela? Y do primeiro menos o y do segundo sobre x do primeiro menos o x do segundo. O A dessa reta vai ser igual y do primeiro. Ah, eu quero que meu primeiro ponto seja esse. Então aqui, ó, y do primeiro é 0 menos o y do segundo, que é 3, sobre x do primeiro, 5, menos o x do segundo, que é 1. Isso vai ser igual 0 com menos 3 dá menos 3, não erre sinal, por favor. 5 com menos 1 dá 4. Menos 3 quartos é o coeficiente angular dela. Perceba, negativo decrescente. Mas, ó, eu pedi o B, né? Nós achamos o A. Não tem problema, é uma questão de ir no passo a passo. Feito isso, vamos pensar um pouquinho? O que eu posso fazer, ó? A sua função f de x, ela vai ser igual, ó, a vezes o x, mas o a vale menos 3 quartos. Eu substituo menos 3 quartos de x mais b. Eu só substituí, ó, o a por menos 3 quartos. Para eu achar o b, lembra que no finalzinho do último vídeo eu coloquei duas opções. Se você tem 2 pontos, escolha o ponto que você vai se dar melhor. Qual que é o melhor ponto para você? Será que é o de cima ou de baixo? Tanto faz, aí fica a teu critério. Tá? Eu vou utilizar o ponto, ó, eu vou utilizar o ponto de coordenadas 5 e 0. Vou utilizar esse ponto. Ah, professor, eu poderia ter utilizado outro? Pode, sem nenhum problema. Ponto 5 e 0, você vai trocar o x por 5 e o y por 0. O y é 0, vai ser igual o x por 5 menos 3 quartos vezes 5 mais o b. Só cuide, 0 vai ser igual menos 3 vezes 5 dá menos 15, somado com 4, mais o b. Pega isso, passa para lá, vira positivo. O b, ele vai ser igual a 15 sobre 4. Tá aqui, ó. Então, a tua função f de x, aquela já seria a nossa resposta.
Mas só para complementar, f de x vai ser igual a menos 3/4 de x mais 15 sobre 4. Essa é a tua função f. Então, o que acontece ali? Ó? Repare que nós estamos basicamente dando sequência, exatamente a mesma coisa do que eu falei na aula passada. A diferença é que entrou mais uma pecinha no jogo. A pecinha é raiz ou zero de função. Então dá uma olhadinha lá, fica com a imagem ali, dá aquela congeladinha para a gente seguir o baile. Ó, passar uma outra situação para vocês. Ó. Vamos fazer um esboço, fazer um esboço gráfico aqui para você enxergar uma coisa. Imagina que eu pego isso aqui, ó. Joga ela aqui. Eixo X, eixo Y. Perceba uma coisa, minha função é decrescente, tá? Minha reta é decrescente. Mas não tem problema, eu quero o seguinte de você. Eu vou fornecer um ponto aqui em cima igual a 6 e vou pegar um outro ponto aqui embaixo. Ó, pegar um outro pontinho. Aqui. E aqui, ó. Ó, pegar um ponto aqui de coordenadas 8 e menos 2. Tá mais ou menos proporcionalzinho, tá bonitinho. Só que daí, como estamos falando de raiz, eu quero que você ache isso aqui, ó. Quem é a raiz da tua função? Lembre, para você achar a raiz da função, pega a função igual a zero. Igualando a zero, transformamos numa equação. Daí resolvemos a equação do primeiro grau, chegamos à raiz. A gente só tem um problema, aliás tem vários. Eu não tenho a função, eu não tenho a equação, eu não tenho nada além dos pontos. O que você vai ter que fazer? Identificar os dois pontos da função. Identificando os dois pontos da função, você consegue igualar ela a zero e fazer todo aquele procedimento. Mas, para isso aqui, ó, vamos lembrar uma coisa? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. As coordenadas desse ponto, só lembre, o x dele vale 8, o y dele vale menos 2. X é 8, y menos 2. Cuidado! Esse ponto aqui de cima, ó, é o ponto onde a função está interceptando o eixo y. O x dele é 0, o y vale 6. Tá certo? X é 0, y vale 6. Cuidado, por favor. E aqui eu vou fazer uma ressalva, uma situação bem importante. Esse cidadão aqui em cima, ó, é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então ele já é direto o seu coeficiente linear da reta. Então, peraí, se a tua reta pode ser esboçada, escrita assim, ó, f de x é igual a vezes o x mais b. Gente, vamos pensar um pouquinho. Isso já é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o b. Então, já foi dado para você direto, ó. Presentão ali, ó. Esse b vale mais 6. O b é 6 direto, sem fazer conta. O problema é, eu não sei quem é o coeficiente angular. Entre aspas. Porque nós vimos agora há pouco e na aula anterior como descobrir o coeficiente linear, o angular da reta. O coeficiente angular dela, ó, dados os dois pontos, o coeficiente angular dela vai ser igual o y do primeiro menos o y do segundo, x do primeiro menos o x do segundo. Uma coisa que vocês também perguntam, quem que é o primeiro ponto? Tanto faz, não importa. Eu só peço para você, assim, se um vai ser o primeiro, outro vai ser o segundo e vice-versa. E não erre sinal, tudo bem? Esse aqui, ó, vai ser meu ponto P1, esse vai ser meu ponto P2. Ó, y do primeiro menos 2, menos o y do segundo, sobre x do primeiro, 8, menos o x do segundo, 0. Dá uma olhadinha. O coeficiente angular dessa reta vai ser menos 2 com menos 6, dá menos 8, dividido por 8. Cuide com isso. O y vai ser igual a menos 1.
Lembra? Decrescente negativo. O A vale menos 1. Substituindo na tua função, vamos colocar ela aqui, ó. A tua função f de x, ela vai ser o A vale menos 1 vezes x, menos x somado com 6. Quer ver, ó? Essa é a tua funçãozinha. Lembra qual foi o pedido? Raiz dela. É só pegar ela e igualar a zero. Pega a função, menos x mais 6, e iguala ela a zero. O mais 6 passa para lá, menos 6. Menos x vai ser igual a menos 6. Daí tem aquele negocinho, né? A gente não pode deixar esse x negativo, que não é ele que eu quero. Multiplica tudo por menos 1. Fica mais x, fica mais 6. E aqui você tem a raiz da tua expressão, a raiz da tua função. X igual a 6. Ela passa exatamente pelo ponto 6 ali, ó. Tá joia? Perceba que dentro do desenho, dentro do exemplo que eu coloquei para você, eu estou trabalhando contigo coeficiente angular, coeficiente linear, crescimento, decrescimento de funções, tá? Da tua função do primeiro grau. Mas é importante que, se ele forneceu isso aqui, ó, moçada, direto, a gente já mata a questão, tá? Já é um B igual a 6, eu já posso usar essa relação. E aqui tem uma coisa importante que eu preciso frisar a todo momento. Cuidado para não errar sinal, tá? Cuide para não errar sinal nisso aqui, ó. Você percebeu que eu disse que tanto faz quem é o teu primeiro ponto? Eu vou só fazer um comentário aqui no cantinho, olha só. Vamos supor, eu usei o 8 e menos 2 como primeiro ponto e o 0 e 6 como segundo ponto. Vou colocar eles aqui, ó. 8 e menos 2, 0 e 6. Eu utilizei o 8 e menos 2 como primeiro ponto. E eu disse também, né, para você agora há pouco, pouco importa quem é o primeiro ponto. Não importa, e não importa mesmo, mas cuide com o sinal. Ó, eu vou inverter um pouco a jogada. Eu usei esse aqui como primeiro. Vou fazer o contrário. Eu vou falar que esse é o P1 e esse é o P2. Só para você perceber como não faz diferença, não faz a menor diferença. Olha só, o coeficiente angular dela vai ser o y do primeiro menos o y do segundo, sobre o x do primeiro menos o x do segundo. Gente, não importa quem é o primeiro ponto, não importa quem você vai utilizar como primeiro ponto, desde que você não erre sinal. Sabe por quê? Ó? Vou colocar a relação aqui, ó. Perceba que eu agora estou invertendo, né, do meu exemplo, mas é o mesmo. Ela tem que dar o mesmo menos 1. Dá uma olhadinha. O y do primeiro, ó, o y do primeiro é 6. E menos o y do segundo, que é menos 2. Ah, aqui tem regra de sinal, né? Sim, é isso que você não pode errar. X do primeiro, ó, quem que é o x do primeiro? 0 menos o x do segundo, que é quem? 8. Perceba que pouco importa, eu só não posso errar sinal. O coeficiente angular dela vai ser 6 menos que multiplica menos dá mais, 6 mais 2 sobre 0 com menos 8, menos 8. 8 dividido por menos 8 vai dar menos 1. Tudo bem? Dá um menos 1 ali, ó. Reparou? O que que acontece? Eu optei por pegar esse P1 e esse P2, fiz a minha continha, cheguei no menos 1. Mas vamos supor que você resolvesse pegar o contrário. Você resolveu fazer aquilo ali. Repara que o resultado é o mesmo. Eu só peço para você não errar sinal. Porque aqui, ó, existe uma regra de sinal e ela tem que ser respeitada. Você precisa respeitar essa regra de sinais. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Aquela congeladinha na tela, para que você consiga organizar os seus dados. E vamos fazer mais um exemplo disso. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Sabendo que menos 3 é raiz, ó. Sabendo que menos 3 é a raiz da função f de x igual 2x mais k.
Sabendo que menos 3 é a raiz da função 2x mais k. Então, o valor de k ao quadrado é... Perguntinha bem trivial, assim, no meio de funções. Bem trivial. Para que a gente consiga trabalhar a ideia com você. Ó. Quer ver? O que eu tenho ali? Sabendo que o menos 3 é a raiz da função tal. Primeira coisa, se o menos 3 é a raiz da função, o que não pode sair da tua cabeça é isso aqui, ó. Menos 3 é uma raiz. Se ele é uma raiz, quando x for igual a menos 3, o y vai ser igual a 0. É isso que você tem que lembrar. Daí, feito isso, significa que se eu trocar o y por 0, o x eu troco por menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Passa para lá mais 6. Teu k vai ser igual a quanto? 6. Se o k vale 6, eu pedi para você calcular k ao quadrado. Agora ficou mais fácil que comer pizza. Ó, k ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. Certinho? Gente, então, dessa aula não tem como ficar sem tarefa, né? Eu tenho ali, ó, página 73, atividade 1, página 85, atividade 1 e 4, e página 86, a 6, a 7 e a 8. É um assunto importante, dando sequência, certo? Mais para frente falaremos de outros assuntos, mas por enquanto, gente, é isso. Ficamos por aqui. Trabalhamos com zero ou raiz de função. É um agregado do que nós vimos nas últimas aulas, tudo bem? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.